Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje eu estou passando aqui para compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo me apresentou no dia 17 deste mês, enquanto eu estava fazendo o devocional. E essa palavra, gente, tocou meu coração e eu senti de compartilhar ela com vocês aqui do YouTube. E a palavra a gente vai ler em Jeremias 6, do versículo 16 ao 19. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia comigo. Então vamos lá? Judá rejeita o caminho do Senhor. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, respondem: não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isto, todas as nações. Considerem a situação do meu povo. Ouçam toda a terra. Trarei calamidade sobre meu povo. Será fruto de suas próprias intrigas, pois não querem me ouvir. Rejeitam a minha lei. Gente, a minha Bíblia, ela é a Bíblia da Mulher que Ora. Ela é da escritora Stormy Marchand. Eu não sei se é a forma correta de pronunciar o nome dela é assim. Ela não é brasileira. E eu, na minha adolescência, eu li essa Bíblia. E eu amava ler essa Bíblia. Eu me apaixonei por ela, li ela toda, escrevia. Eu fazia as minhas anotações nela, as marcações. E um dia eu procurei a Bíblia e eu não achei. A Bíblia era da minha mãe e eu lia ela. E aí eu falei assim: mãe, cadê a minha Bíblia? Ela falou assim: ah, Karine, eu dei pra sua tia. Aí eu fiquei muito triste. Eu falei: mãe, eu não acredito que a senhora deu aquela Bíblia pra ela. Eu gostava tanto daquela Bíblia, mãe. E aí, gente, eu sempre li outras Bíblias, mas eu não gostava. Eu sentia falta da minha Bíblia de antes. E aí, eu acho que em 2023, eu achei essa Bíblia de novo para me comprar. Porque eu gosto de Bíblia de estudo, Bíblia que tem comentário. E eu achei de novo e eu comprei. E aí agora, dia 17, quando eu estava lendo, eu achei uma palavra que é muito atual para o nosso tempo. Que fala sobre gente, o cenário político que nós estamos vivendo no nosso país. E o título desse comentário dela é Orando por Seu País. Então, o texto que ela trouxe foi esse que eu acabei de ler para vocês. E ela comentou que a recompensa para a obediência satisfaz os anseios mais profundos de todos. Porque aqui teve um comentário: acharão descanso. Mas, infelizmente, esse é o comentário dela. Infelizmente, e o comentário dela, gente, é algo que eu nunca tinha tido a consciência do que ela disse. Eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha imaginado, nunca sabia disso, né? Então eu achei muito interessante. E ela disse assim, que infelizmente a resposta de muitas nações para o convite do Senhor, para seguir o caminho dele, é que eles dizem assim: não é esse o caminho que queremos seguir. Então, todas as nações que escolhem não servir ao Senhor, não seguir ao Senhor, elas terão suas consequências. Mas a gente olha para o nosso país e a gente vê que no nosso país existem muitos cristãos,
muitas pessoas que escolheram servir ao Senhor, mas nem todas escolheram esse caminho. Então, quem escolheu vai pagar o preço por quem não escolheu o Senhor? Aí ela diz assim, que a gente pode ser diferente, que a gente pode fazer a diferença, que nós que temos a consciência de que escolhemos o Senhor, nós devemos nos colocar, nós devemos nos posicionar no Senhor e pedir perdão pelos pecados da nossa nação. O nosso presidente, as pessoas corruptas do nosso país, as pessoas que não escolheram a Cristo, elas não precisam concordar com o que nós pensamos, com o que nós estamos querendo. Eles não precisam concordar. Eles não precisam confessar com a boca deles. Eles não precisam declarar isso. Mas nós podemos nos posicionar e pedir perdão para o Senhor pelos pecados cometidos pela nossa nação. E nós podemos receber o perdão de Deus e também as bênçãos dele. E, gente, quando eu vi essa palavra, eu fiquei maravilhada e eu disse para o Senhor. Eu senti, gente, quando eu li a palavra, eu senti de vir no canal, de convidar pessoas para orarem comigo, de jejuarem comigo pela nossa nação. Mas aí eu pensei assim, eu sou tão pequena. Eu sou tão pequena para fazer isso, eu não tenho visibilidade, minha visibilidade é pouca. Então eu disse assim, Senhor, levanta pessoas que têm mais visibilidade que eu. Senhor Jesus, levanta pessoas influentes para falarem isso para a nação. Senhor Jesus, levanta pessoas para lutarem por nós, pelo nosso país, para guerrearem por nós. Pessoas corajosas que tenham coragem de lutar. Porque, Senhor Jesus, parece que a nossa nação está cega. Parece que a nossa nação não está enxergando. Eles parecem que não estão vendo que nós estamos caminhando passos largos para a destruição. E, gente, nessa semana que passou, na segunda-feira, eu me levantei e eu orei pela nossa nação. Eu estava lá na igreja e eu orei pela nossa nação. Eu fiz essa oração. A oração que antes eu não tinha conhecimento, eu não tinha entendimento. Gente, eu vi que durante essa semana pessoas se levantaram. Essa semana que passou agora, né? Eu vi que pessoas se levantaram. Elas se levantaram com voz. Elas começaram a convidar pessoas para orarem. O Nicolas Ferreira, ele se levantou e foi numa caminhada. Em busca de justiça. Em busca de algo novo. Então, pessoal, eu quero convidar você que ouviu essa palavra, que também concorda com esse entendimento. Eu quero convidar vocês a guerrearem de joelhos pela nossa nação. O que a nossa nação está passando, o que a nossa nação está sofrendo, é algo espiritual. Por quê? Quando o governante desse país assumiu o poder, ele convidou quem? As forças das trevas. Ele invocou as forças das trevas para terem poder sobre o nosso país. Só que as forças das trevas, eles não têm poder quando nós dobramos os nossos joelhos. Quando nós nos posicionamos espiritualmente através do jejum e da oração, eles perdem a força. Então eu convido pessoas para guerrearem comigo. Eu sei que vocês vão dizer que quem sou eu não sou nada, mas eu me coloco na posição para guerrear por esta nação. E eu quero convidar pessoas que têm coragem para também fazerem isso. Eu quero convidar vocês para nos encontrarmos durante uma semana, ao meio-dia, nos encontrarmos aqui no YouTube para a gente orar, para a gente pedir para o Senhor, para Ele sarar a nossa nação, para Ele nos perdoar e sarar a nossa nação.
Quero convidar vocês também para jejuarem. Como que vai ser feito esse jejum? Vocês podem começar o seu jejum no dia anterior ou pela manhã. Vocês vão chegar a Deus e vocês vão apresentar. E vão dizer, Senhor, eu te apresento esse jejum. Esse jejum é favor da nossa oração, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que o Senhor sare a nossa terra. E a gente vai jejuar. Eu quero também que vocês não só reservem esse tempo que a gente vai passar junto aqui, esse período no meio-dia, para orar, mas que vocês se levantem, que vocês tenham um outro horário, que um horário só para você e Deus, para que você possa batalhar na oração pela nossa nação. Quem puder, quem conseguir, ore de preferência de madrugada. De madrugada, escolha um horário de madrugada para você orar. Quem não conseguir, pode orar no horário que você conseguir. Mas vamos guerrear pela nossa nação. O que a nossa terra está passando, gente, não é só físico, não é só material, é espiritual. Coisas espirituais se vencem espiritualmente. Então vamos guerrear pela nossa nação. Quem puder estar comigo na oração às 3 horas da manhã, vamos orar. Vamos colocar o despertador para despertar às 3 horas da manhã. Eu sei que já tem muita gente que é intercessora que já tem esse hábito de orar às 3 horas da manhã, mas tem gente que não tem. Então, se você conseguir orar de madrugada, ora de madrugada. Se você não conseguir dizer, não, eu não vou dar conta, não vai ter jeito, ore no horário que você conseguir e reserve aquele horário para ser só você e Deus falando, conversando, para ter aquele momento. Então, pessoal, é isso que eu queria inteirar vocês, convocar vocês, chamar vocês para este momento. Então, agora que eu inteirei vocês desse assunto, eu quero orar com vocês. Vamos ter o nosso momento de oração agora. Então vamos lá. Senhor Jesus, nós nos colocamos, Papai querido, na posição de intercessores, Papai querido, intercessores pela nossa nação. Senhor Jesus, nós te pedimos, nós te clamamos que o Senhor perdoe os pecados da nossa nação. Senhor Jesus, pecados de idolatria, pecados de feitiçaria, Senhor Jesus, pecados de injustiça, pecados de corrupção, Papai querido, derramamento de sangue, Senhor Jesus, prostituição, promiscuidade, Papai querido, tudo aquilo que não te agrada. Tudo aquilo que não te agrada que a nossa nação cometeu. Tudo aquilo, Papai querido, que feriu o teu coração, tudo aquilo que desagradou o Senhor, tudo aquilo, Papai querido, que é abominável aos teus olhos, Papai querido, a maledicência e vários outros pecados, Papai querido. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe. Nós pedimos que o Senhor perdoe a nossa nação, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Senhor Jesus, que o Senhor possa curar a nossa nação. Senhor Jesus, que o Senhor possa tirar a corrupção do nosso país, que o Senhor possa tirar o governo corrupto do nosso país. Senhor Jesus, coloca pessoas do Senhor para governarem, coloca pessoas justas para governarem, Senhor Jesus. Coloca, Senhor Jesus, o que vem do Senhor na nossa nação. Senhor Jesus, faça uma limpeza, passa pela terra fazendo uma limpeza. Senhor Jesus, vai tirando aquilo que não te agrada, vai tirando aquilo que não provém do Senhor. Senhor Jesus, sara esta nação, sara este povo. Nós te clamamos, Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e que o Senhor venha sarar a nossa terra. Pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e nós nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Tchau!